Fala galera, bem-vindos ao Fuja para P1 de Maxwell 1. Eu sou o Striani e vou estar ajudando vocês junto com o meu parceiro Mano Larum. Bom, a gente vai iniciar revisando estática, que é a primeira parte do curso de vocês, e vamos começar com os tipos de vínculos. A gente tem basicamente 4 tipos de vínculos que caem em exercícios, e vamos começar com um apoio simples, ou então chamado de rolete, que é representado por esse triângulo com as rodinhas embaixo. E ele restringe 1 grau de liberdade, que é a translação em Y. Então, ele gera uma reação em Y, certo? A gente tem também o apoio fixo, que é muito similar ao apoio simples, só que ele não possui as rodinhas. Então, ele, além de limitar a translação em Y, ele limita também a translação em X. Então, a gente vai ter na barra uma reação Y também e uma reação em X. Perfeito? Além disso, a gente tem um apoio deslizante, que ele restringe 2 graus de liberdade, que é a translação em X nesse caso, e a rotação em Z. Ou seja, ele gera na barra uma reação em X. E como que ele limita a rotação? Através de um momento em Z. Perfeito? E por fim, temos o engaste, que restringe 3 graus de liberdade, que ele é como se fosse a junção de tudo isso que a gente viu, que ele limita tanto a translação em X e em Y, mas também a rotação em Z. Ou seja, a gente tem uma reação em X na barra, uma reação em Y e uma limitação da rotação através de um momento em Z. Beleza? Bom, da parte de vínculo é isso que vocês precisam saber. É importante ressaltar que não importa o sentido que vocês vão tomar da reação, se ela vai ser para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, ou se o momento vai ser no sentido horário ou anti-horário. Uma vez resolvido o problema, a solução, a questão, vocês vão achar o módulo junto com um valor, com um sinal, perdão, que vai ser positivo ou negativo. Caso o sinal seja positivo, quer dizer que o sentido que você adotou está certo. Caso o sentido seja negativo, quer dizer que a sua orientação é oposta do que você adotou. Vamos pegar um exemplo aqui. Caso você tenha dado que uma reação na barra em X era para a direita no seu diagrama de corpo livre. Caso você tenha resolvido o sistema e recebido um valor menos 20 newtons, perdão, o que isso significa? Que na verdade a reação está para a esquerda e tem módulo de 20 newtons. Então é importante, caso o professor peça um diagrama de corpo livre adequado após a resolução do problema, que você redesenhe atribuindo os sentidos corretos das reações. Beleza? Caso contrário, caso ele não peça, o seu desenho e o sinal já está dando as informações para o professor, ele já é capaz de corrigir, ele já entende que o sinal negativo é oriundo da sua orientação inicial. Então, não tem problema em deixar o resultado final em negativo, caso ele não peça um diagrama de corpo livre adequado. Beleza? Bom, agora vamos seguir para as hipóteses para a gente resolver os problemas de estática. A hipótese principal é que o corpo está em equilíbrio. Então, para um corpo estar em equilíbrio, ele tem que ter a somatória das forças igual a zero e os somatórios dos momentos em um determinado ponto igual a zero. E qual ponto é esse? Pode ser qualquer ponto do seu corpo. Porém, a gente costuma usar um que é eficiente para a gente conseguir resolver o problema mais facilmente, que é exatamente nos vínculos. Porque nos vínculos a gente vai ter uma concentração de forças, né? A gente vai ter reação em X, reação em Y, e para evitar essas parcelas no cálculo de momento, a gente usa esse ponto, porque o braço das reações seria zero, né? Porque a reação está aplicada nesse ponto. Então a gente consegue descartar essas incógnitas nas nossas equações. Isso facilita bastante a solução de problema. Então é importante estar escolhendo adequadamente o ponto para o cálculo dos momentos. Aqui a gente trouxe um extra, né?
Porque alguns exercícios, além de cair forças, caem cargas. E como que a gente faz para tratar com as cargas? Bom, a gente vai facilitar o problema, ou seja, a gente vai transformar as cargas em uma força equivalente que passa em um ponto, certo? Uma força pontual. Como que a gente faz isso? A gente tem que calcular a área embaixo da carga, ou seja, a área gerada pelos vetores ali da carga. No exemplo que eu dei ali em azul, a área seria esse triângulo azul, beleza? Depois de calcular a área, a gente calcula o centroide da área. E por fim, a gente substitui toda aquela carga esquisita que está ao longo da barra por uma força pontual que passa por um ponto. E essa força equivalente vai ser como? Ela vai ser uma força com o módulo da área da carga que passa pelo centroide dessa área. Então vamos pegar esse exemplo aí da direita, esse triângulo. Qual que é a área desse triângulo? Bom, a área vai ser Q0, né, vezes L sobre 2. Perfeito? Então a gente sabe que a nossa força equivalente, ela tem módulo nossa força equivalente é Q0 L sobre 2. Perfeito? E agora aqui que a gente tem que fazer? Achar o centroide da área. A gente sabe que para um triângulo, o centroide está a 2/3 de L, do comprimento, a partir do vértice. Então, se a gente iniciar aqui do vértice, onde está essa minha seta, 2L sobre 3 está mais ou menos aqui, no ponto onde eu desenhei. Então, a gente sabe que a força equivalente vai ter módulo Q0L sobre 2, saindo a uma distância, de 2L sobre 3. Perfeito? É importante vocês terem em mente, de cabeça, já a posição do centroide de um triângulo e também do retângulo. O retângulo é um pouco mais óbvio, que está a metade da distância. Para a prova, porque geralmente ele vai te dar um triângulo ou um retângulo. Caso ele te dê uma forma esquisita que você não saiba nem a área e também não saiba a posição do centroide, como que a gente faz? A gente tem que usar a forma geral, que é por integral. Então a força, né, ela vai ser, força equivalente vai ser integral da carga, que varia em x, do QX dx. Ou seja, nesse caso, como a gente pode ver que a carga é linear, se a gente aplicasse essa integração, a gente acharia justamente o Q0L sobre 2. E para calcular o centroide seria uma média ponderada, né, de cada elemento de área, posição x de cada elemento de área, dividido pela área total, que em integral seria a integral de área de x dA sobre a integral de área dA, que é justamente a área. Então, lembrando isso aqui, vocês já viram provavelmente em cálculo 2, isso aqui geraria uma integral dupla, com os limites de integração tendo que ser determinados, de x dx dy sobre a área. A integral de 1 da área é justamente a área. E por fim, para a gente terminar a parte de estática, a gente tem os esforços internos solicitantes, que a gente corta a nossa barra em um determinado ponto e a gente tenta buscar a força cortante, o momento e a normal nesse plano de corte. E aqui é importante saber as regras de convenção. Geralmente a gente usa a parte esquerda da barra e aqui a gente atribui, pela nossa convenção, a força cortante para baixo, o momento no sentido anti-horário e a normal saindo do plano de corte. Caso você queira analisar o lado direito, teria que ser ao contrário. Então a força cortante seria para cima, o momento no sentido horário e a normal saindo do plano de corte para fora. Perfeito? Bom, é isso para a nossa revisão de estática. Então agora eu vou estar resolvendo o exercício 5 da lista 1 de vocês.